Boa noite a todos e a todas que nos ouvem e nos veem, né? Estamos de volta com o nosso programa de quarta-feira, Engenharia Predial. De início, como de sempre, né? Agradecer ao nosso grande parceiro, o Sérgio Craveiro, da Síndico Online. Ele hoje só nos assiste, não está nos assessorando, já está soltando a rédea aí para a gente poder caminhar livres, mas é fundamental ressaltar que ele é o nosso parceiro, a nossa bola mestra aí desses programas e da administração predial, toda a parte de síndico, tudo que envolve síndicos é a pessoa que mais conhece isso no país. Hoje estamos com duas grandes personalidades do mundo jurídico capixaba, né? O doutor Alencar Ferrugini, advogado, o doutor Gilmar Custódio, também advogado, ambos especialistas em direito imobiliário, né? Uma área que, infelizmente, no nosso estado é bastante carente, né? De pessoas especialistas nisso. Mais recentemente, a gente está vendo que profissionais estão se dedicando bastante à área, isso é muito importante para nós, né? Como também de sempre, a gente no início relembra aqui a vocês e ressalta o objetivo primordial desse nosso programa, né? Engenharia Predial, que é exatamente o laudo de inspeção predial e, por consequência, o plano de manutenção, né? Então, em que pese nós vamos falar hoje de compra e venda de imóveis, né? Tentar abranger aí uma gama importante e levar a todos vocês orientações extremamente importantes para todos aqueles que compram, estão pretendendo comprar imóveis, uma situação de extrema importância você observar a questão da qualidade da edificação, né, das anomalias, das falhas, da parte documental do imóvel, né, mais importante ainda, do documento, né, que no final vai ser resumido numa escritura ou um contrato de compra e venda, que depois vai se tornar uma escritura de compra e venda. É importantíssimo que vocês conheçam isso, que o corretor que normalmente assessora a todos, tratando das questões comerciais, também tenha essa visão da necessidade de conhecer a qualidade do imóvel através de um engenheiro, conhecer toda a parte legal dessa compra através de um advogado. Por isso que eu ressalto mais uma vez o que a gente repete sempre aqui. O laudo de inspeção predial ele é primordial e deve ser feito quando o primeiro laudo deve ser feito quando a edificação fica pronta, né? Quando se estiver tratando de compra e venda de uma edificação construída por incorporação ou por condomínio fechado, né? Que é aquela modalidade onde você adquire a preço de custo, essa edificação, no momento em que ela estiver sendo concluída, tendo você comprado durante a fase de produção, de construção da edificação, ou comprado posterior, você precisa buscar o laudo de inspeção predial, que é esse documento que vai avaliar tecnicamente a qualidade da edificação, né? Lembrando que nós já comentamos em programas anteriores aqui, o simples fato de uma edificação possuir o ABITS, né? Que hoje é chamado de certidão de conclusão, o alvará do Corpo de Bombeiros e o alvará sanitário, e por consequência está registrado, não confere a essa edificação um selo de qualidade em engenharia, né? A gente tem visto constantemente prédios com toda a documentação, mas que, infelizmente, possuem muitos problemas de engenharia, muita deficiência na qualidade da engenharia. Por isso, é fundamental o laudo de inspeção predial, né? Algumas terminologias que a gente ressalta aqui constantemente, e, mais uma vez, é importante vocês terem ciência, né?
A anomalia, toda aquela patologia que decorre de um erro construtivo, né? Isso precisa ficar gravado na memória de todos, que tem a construção, a edificação, o imóvel como trabalho, como propriedade, e que é o dia a dia dessas informações, né? As administradoras de imóvel, os seus administradores, né? E falha toda aquela patologia que decorre de uma falta de manutenção ou uma manutenção executada de forma incorreta, né? É muito comum a gente ver essa discussão no nível mesmo judicial, né? Nós vamos conversar sobre isso agora há pouco, mas é muito importante que muitas das vezes a gente vê profissionais, inclusive da engenharia, não saber distinguir o que é uma coisa e o que é outra, né? Então, isso é fundamental e é isso que define responsabilidade, define tudo aquilo que vocês precisam saber, né? Aproveitando o tema, né, a gente também gostaria de ressaltar algumas informações importantes. Por exemplo, o corretor, ele é aquele profissional que ele deve ser procurado, sim, obviamente, o corretor devidamente registrado no CRES, né, que é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, mas esse corretor ele tem a capacidade de dar as informações comerciais, né? E aí você, na sequência de ter escolhido o imóvel, é importante que você ouça um engenheiro, obviamente capacitado, que possa lhe dar uma avaliação da qualidade da edificação que você pretende adquirir, e, na sequência, um advogado, que é aquele que vai te dar a orientação jurídica de como formatar esse documento, né? Conversando agora há pouco, a Gilmar lembrou bem, há pouco tempo, nós fizemos uma negociação através dele, e se não fosse um contrato bem elaborado que ele fez, nós tínhamos perdido R$100 mil, né, Gilmar? Então, é fundamental que isso precisa ser avaliado por um profissional capacitado em todas as áreas, e essas áreas são essas importantes aí que eu estou avaliando para vocês. Também, para entender melhor o que nós vamos tratar aqui, é fundamental que todos conheçam, tenham ciência de que o responsável por uma edificação, aqui a gente está falando da edificação quando ela é feita para fins comerciais, né? Aquela edificação que é construída para comercialização, o responsável legal por essa edificação é o incorporador, nunca o construtor, né? Quando vocês tiverem qualquer problema de ordem jurídica, né? Nunca pensem em acionar o construtor. O construtor ele é uma figura que, se vocês buscarem na certidão de inteiro teor da matrícula-mãe, sequer vocês vão saber quem é essa pessoa, né? Essa pessoa jurídica, obviamente, né? Que pode ser também uma pessoa física. O que você precisa ter ciência é que toda a responsabilidade da sua aquisição de um imóvel recai sobre um incorporador, né? E aí, como exemplo, é fácil, a gente pode buscar aí uma situação que é muito recorrente e conhecida em todo o mercado imobiliário, que é a situação do Grand Park, né? Todos sabem do Grand Park, aquela situação de desabamento da laje, aquilo lá ocorreu, e quem foi responsável pela correção de todas as anomalias lá identificadas foi a Cirela, que era a incorporadora, que é uma empresa que tem nível nacional, né, com ações de bolsa, e que, segundo se comenta no mercado, gastou lá 183 milhões para poder corrigir todos os erros construtivos apontados. A empresa construtora, né, essa não foi acionada, obviamente, não pelos adquirentes, mas possivelmente deva ser demandada pela Cirela, que é a incorporadora que tem o direito de buscar esse ressarcimento da construtora. Portanto, é fundamental que vocês entendam que a incorporação é responsabilidade sempre da edificação, a construção da edificação, responsabilidade sempre da incorporadora. Essa venda da edificação,
quando feita em modalidade de incorporação, ou também com condomínio fechado, ela tem duas formas de se formalizar essa venda. A primeira é a venda com preço fechado, né? Nesse caso, preço fechado, a incorporação, responsabilidade da incorporadora. Mas o imóvel também ele pode ser construído ou comercializado a preço de custo, né? Quando a incorporadora decide vender através do custo de construção, né? Mas não exime ela da responsabilidade do incorporador. E aí tem uma situação que eu gostaria depois de tratar mais detalhadamente com os doutores, que quando você tem uma construção a preço de custo e que há a possibilidade de que o incorporador seja o próprio adquirente, né? Isso é importante ficar atento, né? Bom, em função disso, nós temos aí diversos assuntos a serem tratados, mas agora eu gostaria de trazer para dentro da conversa o doutor Alencar Ferrugini. Ele é advogado, milita na área de direito imobiliário, correto? E também é presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB, correto, Alencar? Gostaria que você se apresentasse melhor e desse o seu boas-vindas aos que nos ouvem. Primeiramente, boa noite, Maurício, boa noite, Gilmar. Hoje eu vou falar aqui militante no setor imobiliário, mas sim, hoje eu estou presidente da Comissão de Direito Imobiliário do OAB do Estado do Espírito Santo, bem como coordeno o núcleo de Direito Notarial Registral, Imobiliário, Condominial e Humanística da Escola Superior da Advocacia. Mas hoje quem fala aqui não é um membro ou se não um presidente da ordem, vai falar aqui um profissional de advocacia como qualquer outro, né? Como qualquer outro profissional que milita no setor imobiliário. E desejar aqui uma boa noite também ao meu amigo, que também ele que foi o primeiro presidente da Comissão de Direito Imobiliário, o doutor Gilmar Custódio, profissional sério, dedicado, ao qual vem galgando comigo aí os trabalhos e militâncias junto à nossa ordem no sentido de aprofundar, né, o conhecimento da advocacia imobiliária, bem como também apresentar à sociedade, bem como as outras instituições voltadas ao setor, que a OAB se faz bem representado com bons profissionais e bons obreiros. Mas é necessário, passa para o Gilmar agora? Vamos deixar o Gilmar se apresentar também e a gente entra mais efetivamente no nosso. Gilmar, por favor. Igualmente, o Alencar falou, eu saúdo a todos, boa noite. Agradecendo desde já ao Maurício pelo convite, que foi deferido aí, através de um convite do nosso colega Alencar, também colega que milita no direito imobiliário. Eu hoje estou como vice-presidente jurídico da ADEME, que é a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Santo, e também faço, com muito orgulho, sou membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB, e talvez uma das atribuições em que eu mais me orgulho, eu sou corretor de imóveis há mais de 30 anos no mercado imobiliário, então eu consigo falar das duas posições, Maurício? Então, desde a tramitação da compra e venda, todas essas nuances aí, dos tipos de incorporação, e também, óbvio, que com o tempo nasceu a paixão pelo direito, e aí nós enveredamos pelo caminho do direito imobiliário, e hoje temos mais de 20 anos de atuação também no direito imobiliário. Estou à disposição aí para a gente fazer esses esclarecimentos. Gilmar, aproveitando que você já está com a palavra, eu acho que o primeiro ponto, tanto para você quanto para o Alencar, seria, na sua visão, quais são os cuidados, que um adquirente de um imóvel, com uma pessoa que pretende hoje, que está ouvindo hoje, e está decidindo por comprar um imóvel, o que ele deveria observar, quais os cuidados que ele deveria ter, e também aproveitando que
o assunto é pertinente também àqueles que já adquiriram, né? Em que pese possivelmente algumas dessas orientações que vocês vão dar não foram seguidas anteriormente, mas nunca é tarde para se tentar uma avaliação melhor daquilo que se adquiriu, né? Então, na sua visão, qual seria esses cuidados e como deve proceder uma pessoa que hoje deseja adquirir um imóvel? A tarefa de adquirir um imóvel realmente não é uma tarefa simples. Ela passa primeiro pelo processo de identificação do local. A localização é o fator mais importante no imóvel. E dentro dessa localização geográfica, a posição em que se situa o imóvel também é importantíssima. Depois vem insolação, estado de conservação. E aí eu quero separar essa análise, fazendo primeiro uma análise de compra de imóveis usados, e daquelas compras que são feitas de lançamento. Então, a aquisição de imóveis de terceiros ou usados, ela requer, primeiro, essa questão da análise da localização, ponto de escolha, onde você quer residir. Feito isso, posição de insolação em determinadas regiões, isso é importantíssimo. Aqui no Espírito Santo, as unidades voltadas para o sol da tarde, ela realmente esquenta muito. Lógico, e aí você tem outros centros que isso aí é um benefício, no nosso aqui não. Feita essa escolha, a partir do momento que o cliente faz a proposta e vai para o processo de aquisição, ele precisa condicionar a aquisição dele à análise documental. Aí ele sai de um campo comercial e passa para um campo técnico. E para fazer essa análise documental, a nossa recomendação sempre é que ele esteja assistido por um profissional, por um advogado. E, logicamente, que na escolha do imóvel, muitas vezes, ele utiliza a mão de obra do corretor, que é o profissional capaz de fazer essa pesquisa, buscar a melhor opção. Mas nem sempre o corretor ele tem a capacidade técnica do advogado para analisar a documentação. E, muitas vezes, ele não tem a isenção necessária também, correto? Sim. Então, nós recomendamos que essa parte técnica da documentação ela seja analisada por um advogado, e aí são feitas várias diligências documentais, tanto do imóvel, com a expedição das certidões, de débitos fiscais, de ônus reais. Se o imóvel for foreiro, também ele tem as certidões da União. Depois vem a análise documental da parte dos proprietários. Então, saber se esses proprietários eles estão em condições de alienar aquele bem, se não existe nenhum tipo de ação que possa atingir o imóvel. Em especial as trabalhistas, né, Gilmar? As trabalhistas, a gente sempre elenca o seguinte: as trabalhistas em primeiro plano, as execuções fiscais em segundo plano, e aí eu falo federais, estadual e municipal. Depois vem aquelas certidões que nós chamamos dos distribuidores cíveis, e uma espécie de due diligence que se faz. É uma análise de toda a documentação. Muitas vezes, dependendo do tipo de imóvel, você precisa aprofundar em outros aspectos, né? Com relação à prefeitura, desapropriação, questão, às vezes, ambiental. Então, tem uma série de análises. Feita essa análise documental, nós passamos para uma terceira etapa, que é a elaboração do documento. E aí, o Maurício lembrou bem da situação vivida, né? Esse documento precisa ser bem elaborado para que ele tenha um equilíbrio. Normalmente, um contrato é uma soma de obrigações recíprocas, vendedor e comprador, deveres e direitos, e ele tem que ter começo, meio e fim. Obviamente que, tratando de uma relação bilateral consensual, tem que prever penalidade para quem desista, né, e tem que prever penalidade para quem também não arque com a sua obrigação. Feito isso, eu sempre digo o seguinte: se o comprador ele tomar todas essas cautelas e ele revestir o instrumento particular de compra e venda como se ele fosse um documento definitivo, como se ele fosse uma escritura,
Se ele adotar todas essas cautelas, a chance desse negócio dele dar certo é de 99,9%, porque ele se acautelou de todas as providências necessárias, mesmo para fazer uma promessa. Porque, às vezes, o comprador ele tem aquela noção seguinte, eu vou fazer só um contrato, né, Alencar? Nós ouvimos muito isso, é só um contrato. Não é só um contrato, é o principal, talvez o mais importante dos documentos, é aquele que é onde nasce a relação, onde nasce o negócio, onde também, muitas vezes, nasce problemas. E, às vezes, o cliente ele entende o seguinte, se eu for fazer uma compra e venda e fizer a escritura, está tudo bem. E não é só isso. Nós sabemos que a escritura ela tem umas regras que têm que ser seguidas, conforme as corregedorias, algumas exigências, mas ela não abarca toda a situação documental. Algumas certidões, inclusive fiscais, elas são indispensáveis. Então, precisa uma cautela muito grande. Bom, percorrendo esse caminho, elaborou corretamente o documento, teve assessoria, pode até acontecer algum imprevisto, mas vamos chamar de imprevisto. Não vamos chamar de algo que você poderia ter previsto. Feito isso, a tendência é que esse negócio ele se conclua saudavelmente e assim, as partes, cada um receba, outro entregue o imóvel, esses detalhes todos vão para a promessa. A compra e venda em lançamento, não sei se eu abro para o Alencar falar, se eu falo também, mas... eu acho que a gente pode dar a oportunidade ao Alencar de dar a visão dele, e depois a gente avança. Pode ser, Alencar? Pode sim. Se o Gilmar quiser continuar falando, ou se você quiser, Gilmar, também, se quiser, Maurício. Eu deixo o Gilmar aqui. O que ele não falar, eu vou falar. Para mim, não é problema. Pode ficar à vontade. Essa aí que você falou é obra, é construção já pronta, é o imóvel pronto. Sim. Isso. Agora, a aquisição de um imóvel em lançamento, em obra... Em construção. Em construção, é uma análise um pouco diferente. Logicamente que ela começa com a localização, né? Aí é um critério pessoal do comprador, que ele vai escolher o bairro, o município, onde que ele quer morar, e dentro dessa preferência ele vai buscar um empreendimento. Obviamente que normalmente é feito através de um corretor, que tem todo o leque de opções daquele mercado para oferecer para ele. Ele vai buscar e vai trazer a melhor opção para o cliente. Encaixou aquela condição, aí começa a análise. Ele primeiro precisa analisar quem é a construtora e, se possível, ele visitar outras obras dessa construtora para entender o grau de satisfação dos compradores, verificar a questão da saúde dessa empresa, as certidões, verificar se essa empresa ela não está respondendo muitos processos, porque, às vezes, normalmente, uma pessoa jurídica sempre tem algum tipo de processo. Para saber também qual é a questão, a segurança que essa empresa tem. Em termos de mercado, o próprio mercado vai conceituando essa empresa. Então, ele faz essa análise, a partir daí ele abre uma negociação, e é importante trazer isso à tona, porque normalmente a compra de um imóvel em construção era feita parcelada, então o grau de comprometimento do recurso do comprador ele é paulatinamente, ele é gradativamente feito. Então, nós normalmente não recomendamos que o cliente compre um imóvel em lançamento e pague à vista, porque não é uma decisão muito sábia. Ele pode pagar no curso da obra. Se ele paga no curso da obra, aquele valor, né, da compra e venda, ela é corrigida pelo índice da construção, não tem juros, isso é uma disposição legal. Então, um imóvel de R$1 milhão, se ele financiar em 36 vezes, ele vai pagar aquele valor corrigido pelo custo da construção. INCC, em alguns estados da federação, e o nosso aqui, no Espírito Santo, é o CUB. Então, ele faz esse pagamento, chega ao final, ele vai acompanhando a obra, ao final, ele pode até colocar uma parcela um pouco maior contra a entrega das chaves, recebeu as chaves, faz a vistoria e paga aquela parcela, e aí vai passar para a fase seguinte,
então logo a obra esteja averbada para fazer a escritura. Então, é um procedimento de análise desde a localização até a saúde financeira, fiscal e conceitual dessa empresa, para que ele possa adquirir. Feita a aquisição, ele vai acompanhando o andamento da obra, obviamente fazendo os pagamentos, de modo que é uma compra programada e, assim, ele consegue otimizar os riscos dele. É importantíssimo que ele faça uma depuração no mercado pelo menos os últimos empreendimentos que essa empresa fez. Ela vai lá, conversa com o síndico, com o morador. Em cidades menores como a nossa aqui, todo mundo se conhece. Então, é de fácil constatação. Aí ele vai aferir a qualidade, vai aferir a pontualidade, o acabamento que aquela construtora fez. Até, às vezes, a própria construtora franqueia ao comprador, visita em unidades dela já pronto, para que aquele comprador faça isso. Então, tomadas essas medidas e se acautelado dessas medidas, chamando assim, o risco é um risco mensurado. Então, normalmente o comprador, quando ele chega a ter problema, é porque talvez ele pulou alguma etapa dessa, ou ele fez alguma etapa dessa sem o auxílio de um profissional, corretor e advogado. Esses dois, eles caminham juntos. Não tem como hoje aventurar, e normalmente a gente tem que lembrar, né, Maurício, que é um investimento alto que se faz na compra do imóvel. Às vezes é o investimento da vida, né? Muitas pessoas acabam tendo... Exatamente. Então, esse é um mercado e é um tipo de transação ou de decisão que ela não pode ser feita de afogadilho, não pode ser feita de emoção. Eu já tive casos, né? O corretor gosta de fazer pressão na cabeça do cliente. Inclusive, a legislação hoje, a partir da Lei 13.465, a chamada, entre aspas, Lei de Distrato, isso se tornou muito mais difícil. Por quê? A venda por emoção hoje, ela basicamente quase que não existe. Porque o consumidor tem até 7 dias para poder desistir da venda, caso, obviamente, ele não assine a venda na sede da construtora. Então, a gente chama de período de maturação da compra, né? Então, e as informações hoje, elas estão muito mais claras nas promessas de compra e venda. Então, essas medidas, mais a legislação, deram uma filtrada e deram mais segurança para aquele comprador que acha que... Eu já tive relatos aqui no escritório, Alencar, que uma cliente chegou querendo distratar, ela comprou 2 unidades, e aí eu perguntando, mas como se ela comprou 2 unidades no mesmo prédio? Ela falou, não, eu estava no shopping comprando umas coisas e vi o stand e parei. Eu falei, mas a senhora não verificou a situação, não analisou? Mas por que 2? Então, essa compra da emoção, ela hoje, assim, não estou dizendo que não exista, mas ela é muito mais esparsa, né? A partir de algumas cautelas, o próprio vendedor, o próprio corretor, o próprio construtor hoje, ele não quer esse cliente, porque esse cliente vai ser um problema futuro. Gilmar, só para contextualizar a nossa sequência de conversa com o Alencar, nós temos aí, então, para efeito de incorporação, a possibilidade de você comprar esse imóvel novo a preço fechado, né? Onde você sabe exatamente o valor que você vai pagar e aquilo fica pré-determinado as condições. Findado esse pagamento, você está com o seu imóvel quitado, né? Mas também temos a possibilidade, muitas empresas trabalham nesse esquema, da obra a preço de custo, né? Onde a compra é feita sobre o valor definido pelo custo estimado inicialmente, mais uma taxa de administração que posteriormente, que é definida anteriormente, e a empresa construtora, aí no caso, recebe essa taxa de administração, né? Mas é importante ressaltar que muitas das vezes o adquirente ele passa a assumir, dependendo da condição com que foi estruturado aquele empreendimento, a figura de incorporador, né? E isso traz para ele uma série de responsabilidades que, na grande maioria das vezes,
ele sequer sabe que as tem, né? Então, seria interessante você dar uma explanada sobre isso também. Perfeito. A Lei 4.591, a chamada Lei de Incorporação, traz essas duas modalidades aí, né? A incorporação a preço fechado, ou seja, o cliente vai lá e comprou um imóvel de R$1 milhão, por exemplo, e naquele valor está incluso o custo do terreno, o custo da construção, impostos, publicidade, todo o arcabouço de despesas necessárias para o implemento daquela incorporação. A única coisa que ele vai pagar é que aquele valor, como vai ser pago parcelado, né, e o parcelamento é uma prática de mercado, né, paga-se parcelado, né, o valor e alto, aí né? é o valor alto, até porque o próprio construtor, incorporador, ele assim, muitas vezes não é saudável ele receber tudo, porque ao longo do tempo da construção o material vai subindo, então, e se ele recebe parcelado e recebe com a mesma correção dos materiais, ele não tem prejuízo. Então, esse é o preço fechado. Chegou ao final da obra, pagou tudo, corrigido, ok, encerrou ali aquele prazo, encerrou qualquer compromisso de pagamento com aquela construtora, o próximo passo é fazer a escritura. Perfeito. Já na incorporação, onde se faz a preço de custo, são os denominados condomínios fechados, aí a modalidade é um pouco diferente. Pega-se o valor do terreno, divide por uma quantidade de frações, a quantidade de apartamentos que vai se construir, e aí, ao aderir àquele condomínio, é um grupo de 24, por exemplo, 30, 40 pessoas, dependendo da quantidade de unidades. Aquele grupo vai ser selecionado, reunido. Normalmente, quando há adesão, o comprador ele vai pagar primeiro a fração ideal do terreno, e aí ele já vai ter o valor estimado do custo da unidade dele. Obviamente, que poderá variar ao final da obra, correto? Exatamente. E o custo ele não varia de acordo com o andar. Na compra e venda fechada, não. Cada andar tem um preço. No condomínio fechado, não. É o mesmo custo no primeiro andar e no 10º ou 20º andar, não importa. Aquele grupo reuniu, fechou, cada um comprou e pagou a sua fração ideal, eles passam a contribuir para construir o prédio. Obviamente, sabendo que se esse orçamento, se esse custo de obra não foi bem elaborado, guardadas ainda as proporções, né, de que pode haver um aumento, pode haver algum motivo de força maior, por exemplo, nós tivemos a pandemia aí, que acelerou um pouco o aumento do material. Guardada essa exceção, se aquele custo não foi bem elaborado, e aí vai uma dica para nós, você precisa conhecer essa planilha, né, para saber se o custo daquela obra ele foi bem gerido. Se houver alguma diferença de custo, normalmente a gente não, isso aí é detectado a partir do primeiro ano, segundo ano que a obra está tocando, né? Então, se houver uma diferença de custo e que precise aportar mais dinheiro na obra, esse valor vai ser rateado pela quantidade de condôminos e eles vão ter que pagar essa diferença. Vamos lá, a obra de 20 apartamentos que custa R$20 milhões. Então, cada um ficou com o custo de R$1 milhão, fora a aquisição da fração ideal. Se aquela obra, ela mais a taxa de administração, né? Mais a taxa de administração, está incluído também. Quando eu falo custo, eu englobo não só a construção, como a administração, né? A construtora que vai construir. Então, chegou daqui um ano, identificou que aquele valor, ele está aquém, precisa aportar mais 2 milhões, então, aqueles 2 milhões vão ser divididos pelos 20, cada um vai colocar mais 100 mil reais. Então, e assim, cada um vai contribuindo no custo da obra, muitas vezes essa variável, essa oscilação de custo é que faz com que os condomínios fechados eles se arrastem por muito tempo. Normalmente se faz uma previsão de 36 a 42 meses pós-fundação,
Ele é um tema que Alencar gosta muito, né? Incorporação se usava muito isso, né, Alencar? Hoje não se usa mais, mas, assim, no condomínio ainda se usa. Tempo estimado para a conclusão da fundação, 6 meses. Tempo estimado para a construção, 42 meses. Mas, ao longo dos 42 meses, se viu que aquele custo não seria suficiente. Então, vamos alongar um pouco mais, prorrogar o prazo da construção para 60, e a gente já viu obras em condomínio fechado durarem 10 anos, né, que é um absurdo. Então, basicamente, é isso aí. Em outras palavras, o adquirente ou o aderente, né, aquele que se torna condômino numa compra de um imóvel em condomínio fechado, ele assume o risco pela eventual diferença do custo da construção. Basicamente é isso. O preço é fechado, outro preço é aberto. O risco é por conta do incorporador, o outro risco é por conta do comprador. Então, tem que pesar. Tanto que, muitas vezes, o valor da compra de uma unidade em condomínio fechada, ela é um pouco menor do que na incorporação. É importante registrar, Gilmar, que tanto numa modalidade quanto a outra, todos esses empreendimentos precisam ter o registro memorial de corporação, correto? Nenhuma unidade em qualquer edificação feita para efeito de comercialização pode ser negociada antes de o memorial de corporação estar devidamente registrado, correto? E aí, aqueles que nos ouvem que estão prestando atenção no que eu comentei no início, essa definição de quem é o incorporador, que vai acontecer exatamente na hora que você registrar o memorial de corporação, é que define responsabilidades. Então, muitas das vezes, a gente tem feito aqui, por exemplo, laudos de inspeção predial, de condomínios fechados, né, de imóveis vendidos a preço de custo, mas que a empresa construtora registrou o memorial de corporação como ela sendo a incorporadora, né? Nesse caso, as responsabilidades decorrentes dos erros construtivos recaem sobre aquela empresa que é a incorporadora, né? Diferentemente de quando você tem um condomínio fechado, onde no registro memorial de corporação ficou definido que os adquirentes são aqueles que vão responder e vão ser os incorporadores, né? Então, essa nuance de documentação que é importante o adquirente ficar atento, porque é isso que depois vai definir responsabilidades na hora que você precisar discutir algum erro construtivo, né? Mas vamos lá, Alencar, você já está quase dormindo aí, não para de se mexer. Não, estou agoniado. Faz traz as suas explanações, e aí, se for interessante, né, acho que você já focar aí nas possibilidades de soluções em termos de identificação de erros construtivos, né, que foi aquela conversa nossa inicial. Tá, vamos lá. Só para fazer umas adendos aqui, uma coisa que eu tinha até conversado antes, né? As pessoas no Brasil, eu costumo dizer isso muito, toda vez que eu vou falar sobre isso, eu falo de uma forma muito comum, né? Infelizmente, no Brasil, a pessoa vai comprar um carro, ela olha ver se o carro está arrumadinho, vai comprar uma roupa, vai ver se a roupa está costurada, tudo certinha. Por sinal, gostou, Gilmar? Do Atlético, tá? Esquece não. Gilmar Cruzeirense, eu sou atleticano lá, a gente briga toda semana. Mas vai comprar um cacho de banana, vai ser estragado. Mas vai comprar um apartamento, é como disse vocês aí, vai lá e compra no shopping center, entendeu? Um apartamento sem botar o pé nele. As pessoas não é cultura nossa analisar que um empreendimento que passa as casas dos milhões de reais, ou dos, sei lá, os 500 mil reais, não tem a devida atenção ao qual você dá a coisas simplórias do seu dia a dia. Isso é preocupante. Então, quando a gente fala de aquisição de apartamento, a gente fala de uma questão, um negócio que, na verdade, é um sonho de uma pessoa. Há quem invista em imóveis, tem 2, 3, 4 imóveis para poder revender a título futuro, mas há pessoas que ficam anos e anos juntando dinheiro para poder dar entrada no imóvel para depois iniciar a fazer um financiamento bancário.
Então, é muito importante as pessoas entenderem a necessidade de avaliar, de analisar todas, né? E é uma grande questão que eu falo. O contrato a relação com o empreendimento, a relação com o imóvel, não se inicia no contrato e se finaliza na quitação do imóvel, na realização aí do financiamento bancário. A relação com o imóvel ela se inicia no contrato e finaliza depois do contrato quitado. E aí que vem a grande questão. Aí a gente fala um pouco de erro, de erros construtivos e tal, mas vamos falar sobre uma análise mais má, tá? A pessoa ela sai do contrato, ela termina, quita, financia, qualquer coisa que seja, se inicia a relação dela com o imóvel, não mais uma relação contratual de pagamento de valores, mas se inicia a relação dela com o condomínio. Então ela pode relacionar-se em negócios jurídicos, em fatos jurídicos junto à construtora e começa uma relação dela com uma personalidade com o condomínio em si e com seus moradores. E aí que nasce todos os defeitos que ocorrem na fase inicial da compra do imóvel. Essa semana, até falar isso com você, Maurício, Gilmar sabe disso, eu também agora, recentemente, eu peguei a carteira do Cresce, então eu sou corretor e tenho uma empresa também, uma imobiliária. E a gente criou essa imobiliária exatamente focada na segurança na compra e venda. Eu não vou falar da aquisição de imóveis prontos, porque o foco final, com certeza, são os vícios construtivos. Então, compra de imóvel que já está pronto e comprado de dono anterior, né, já sendo o segundo dono, não entraria nesse foco de forma imediática. Óbvio, os direitos permanecem, mas não vamos focar nisso. Vamos focar naqueles imóveis que são entregues na planta. Quando se trata de imóveis na planta, a gente tem que analisar, primeiramente, antes de tudo, é imóvel a preço de custo ou imóvel por conta e risco do incorporador? Lembrando, a gente estava aqui discutindo, isso aqui é incorporação. Vamos lá. Incorporação pela Lei 4.591 é qualquer construção que objetiva alienar o bem, parcial totalmente para alguém. Então, quando a gente fala, só para a questão técnica, Maurício e Gilmar, para a gente também evitar, quando a gente fala assim, aquele imóvel é uma incorporação. Opa, é uma incorporação só pelo fato de a gente estar passando imóvel para terceiro, ponto final. Então, a obra a preço de custo é uma incorporação e a obra por conta e risco do incorporador também é uma incorporação. Os dois são uma incorporação. Então, quando a gente fala de uma incorporação por conta e risco do incorporador, qual é a premissa básica disso? Obviamente, ele é um comprador, ele adquire da construtora. Logo, se ele adquire da construtora, ele é um consumidor. É a grande diferença no final. É fundamental entender isso, né? E a obra a preço de custo já é outra visão. A obra a preço de custo, ele entra como investidor. Ele não é, perdão, gente. Eu estou aqui em São Mateus, Maurício, e passa um sócio para cá e eu para lá, eu não estou adaptado ainda com a casa. Mas vamos lá. E aí, o que acontece? Quando você compra por conta, a preço de custo, ele não é mais consumidor, ele é um investidor. Tanto que é muito comum a gente encontrar as pessoas que falam assim, eu fui chamado pela construtora para entrar em investimento. É porque muita gente, durante umas décadas atrás, ou anos atrás, estava comprando uma obra a preço de custo, estava achando que ele era investidor do negócio, então eu vou ficar rico. Entendeu? Então, o que acontece? E a obra por administração, que a gente chama preço de custo, a pessoa não é mais consumidor. É claro, em 2010, o STJ decidiu que quando existe um conflito patrimonial entre a construtora e o dinheiro que vai para a obra, para a construção daquele empreendimento, eles se confundem. Então, desconfigura-se a obra a preço de custo, começa sim uma obra por conta de risco de incorporador, né? E inicia-se a relação de consumo. E aí ele estaria protegido pela 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor. Mas a primeira coisa que a gente analisa quando vai comprar um imóvel, aí eu falo para vocês, qual é o modelo que você está comprando? Eu estou comprando um imóvel onde a construtora se responsabiliza e eu sou um mero consumidor e quito, ou sou, né, um adquirente, na verdade, né, eu sou investidor de um empreendimento. Então, a primeira coisa que se analisa é isso. Por quê? Porque a partir daqui, o comportamento é totalmente diferente.
Enquanto em um você compra e pega quando estiver pronto, e obviamente, né, pega quando estiver após o habite-se, no outro você acompanha a obra com um conselho de representantes, onde eles são corresponsáveis pela fase de empreendimento e toda a obra é acompanhada por esses investidores. E aí começa esse aí de auditoria, de engenharia, começa aquela guerra, né? Porque a construtora essa aí depois fala que não existe. Então é onde nasce um pouco, Maurício, a necessidade de uma auditoria de engenharia aí, né, para poder verificar se o custo da obra, né, ele está seguindo. Deixa eu fazer uma interrupção. Alencar, deixa eu só fazer uma interrupção. Tá. Não, só uma interrupção para a gente fazer aqui um estudo de casos, né? Eu tenho uma situação atual, há poucos dias nós entregamos o laudo de inspeção predial de uma edificação que foi construída e contratada a preço de custo, mas a empresa que fez todo o planejamento do empreendimento, que viabilizou o empreendimento, ela registrou um memorial de corporação e se qualificou no memorial de corporação como incorporadora, né? Então, é uma incorporadora fazendo venda a preço de custo, correto? Nós estamos na fase de entrega, o prédio acabou de ser concluído, nós finalizamos um laudo de inspeção predial. No laudo de inspeção predial, todas aquelas patologias que decorrem, identificadas, obviamente, uma vez que não se iniciou o período de manutenção, obviamente são classificadas como anomalia, né? Erros decorrem de erros construtivos. No seu entender aí, a responsabilidade da correção desses erros construtivos, ela fica com a incorporadora ou ela fica com os adquirentes? Na verdade, Maurício, no caso de obra a preço de custo, né, ou obra por administração, a construtora ela como se fosse uma contratada pelo condomínio para poder efetivar a obra. Então, o meu ponto de vista, meramente, independente de ser consumidor ou não, existe um contrato. Um contrato onde a construtora tem uma obra a entregar. Então, independente de qualquer coisa, a responsabilidade ela fica sobre a construtora, tá? Mas mesmo assim, Maurício, se você me permite, eu posso dar continuidade sobre a questão da... Sem dúvida. Eu só quis aproveitar porque é importante contextualizar uma situação de fato real para que as pessoas entendam que o que a gente está falando aqui não é teoria, né? São fatos da vida real que geram ações e geram demandas que acabam, no final, às vezes até sem solução. Só para que, se houver um advogado aqui lendo isso, ouvindo a gente, é importante deixar claro o seguinte... A doutora Leidiane, inclusive, acabou de nos parabenizar aí, agradecer a atenção dela, né? A Adriana também fez uma manifestação, não me disse se é advogada ou não. A Adriana, inclusive, ela está aqui, ela é minha associada e amiga do Gilmar, entendeu? Ótimo. Deixa eu te falar. Então, vamos lá. Só para a gente deixar uma coisa para os profissionais de direito aqui, uma coisa muito interessante, e é uma coisa muito, assim, muito simples, né? Mas é importante deixar claro. As pessoas confundem muito o contrato de adesão com o contrato de defesa do consumidor, né? O contrato de consumo. Contrato de adesão, só para lembrando, é aquele contrato onde somente uma das partes elaboram, né, todo o teor contratual e a outra parte ela tem duas opções, né? Ou ela assina ou não assina, ponto final. Tanto o contrato de obra a preço de custo quanto o contrato de colaboração, comumente, são contratos de adesão. Então, nem todo contrato de adesão, gente, é um contrato de consumo, tá? Tá aí um caso clássico, que é o caso da obra a preço de custo, onde você assina e é um contrato de adesão. Outro caso é o caso de shopping center, é um contrato de adesão. Você não tem como trocar as cláusulas, e não é um contrato de defesa do consumidor. Mas somente para passar adiante, para a gente lembrar sempre, vamos lá, aí verificado o que é e a qual comportamento tomar, o que eu tomo cuidado, e o Gilmar também com certeza faz isso, são dois detalhes. Obviamente, o memorial descritivo é essencial. Outro dia mesmo quiseram apresentar para a minha empresa lá um empreendimento. Primeira coisa que eu pedi. Mas você está começando... Não tem problema, posso estar começando a imobiliário agora, mas se a gente vem de segurança, não vou começando errado. Então, eu quero um memorial descritivo.
Não tem memorial descritivo? Não. Então você não poderia estar vendendo. Lembrando que não existe, tá? Se o Gilmar pode me corrigir, na Lei 4.591 até segunda ordem, não existe uma penalidade para a construtora que vende. Eu não vejo isso. Existe, ele vende. Mas há informação de que se trata de um crime, né? O Ministério Público teria a obrigação de fiscalizar, não é isso? Mas penalidade civil não tem. Ok. Entendeu? Então, tipo assim, o consumidor se comprou na planta sem memorial ou não tem esse mecanismo, até onde eu lembro. Simplesmente existe o risco do contrato, mas vamos lá. Acho que ele está travando. Tem memorial descritivo? Tá. Vamos lá. Segunda coisa que a gente olha, contrato de compra e venda. Tá? Recentemente a gente recebeu aí, eu atendi em torno de 100 e... Está ouvindo aí? Posso continuar? Vocês estão me ouvindo? Sim, tá. Pode. Por que, Alencar, você lê um contrato de adesão para o seu cliente? Eu leio o contrato de adesão para o meu cliente exatamente para explicar para ele as regras contratuais. Recentemente foi entregue um contrato de uma construtora, na verdade, a construtora, uma construtora acabou de entregar o imóvel, o Habits. Isso aí foi uma guerra recentemente aqui. Ela chegou à fase de Habits, e após o Habits, o Gilmar falou muito bem, deixa de se pagar o CUB. Né? Para quem não sabe, CUB é o custo unitário básico, né? Que é o feito pelo Sidusom aqui do Estado do Espírito Santo. Em alguns outros estados, utiliza-se o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. O Estado do Espírito Santo não adota o INCC e adota o CUB, porque o INCC é o índice de reajuste de 13 capitais do Brasil e o Estado do Espírito Santo não entra. Então, é comum ele adotar o índice próprio, por isso que o INCC não entra. E aí, o que acontece? Lê o contrato, porque quando saiu o Habits de algumas construções recentemente, inicia-se, deixa de se cobrar o CUB e inicia-se o GPM. E aí, do período de Habits até a individualização das matrículas, onde se permite-se o pagamento do financiamento, durante esse período de saldo do IGPM, alguns imóveis chegaram em 5 meses a valorizar 20%. E aí, o adquirente do imóvel ficou desesperado. Então, eu vi muitos, porque eu também sou corretor de imóveis, e quem for corretor de imóveis, por favor, pode se manifestar aí. Eu vi muito dono de imóvel, muito adquirente, ou entregando apartamento e xingando corretor. Por quê? Porque muitos chegaram, pô, mas ninguém leu isso comigo, eu não sabia que podia ser assim. Pois é. Então, a gente lê o contrato, porque no contrato de compra e venda ali tem todas as questões que envolvem a segurança do imóvel, segurança do negócio jurídico. Então, é importante a pessoa saber o que ela está assinando. Porque depois não adianta. Eu quero destratar. A lei 13789, que é a lei de 13798 e 13789. Depois você me corrige aí, Gilmar. 3786. 3786. Ela dá, caso você assine no instante de venda ou fora da matriz lá da incorporadora, você tem 7 dias para desistir. Você quer ver um negócio que acontece muito, Gilmar e Maurício, que eu pego muita construtora nesse, não é pegar assim, né, da máfia, não é nada disso. Não tem muitos contratos aonde ele está sendo assinado. Então, se você não coloca onde você está assinando o contrato, se é no instante de venda ou se não fora da incorporação, fica-se sem saber se você tem tempo para desistir do negócio ou não. Então, eu sempre peço, olha, eu sei que é um contrato de adesão, mas eu tenho como assinar falando que eu assinei no instante de vendas? Porque se você não coloca isso lá, qual é o período? Você, então, entende-se, pode-se entender que você assinou na sede da construtora. Se você assinou na sede da construtora, você não tem direito a arrependimento. Então, tem um caso aqui no escritório que a construtora ela fez o cliente assinar fez ele assinar dentro do negócio, dentro da matriz dela, dentro do empreendimento, dentro da estrutura dela, sem o cara ler o contrato. E exatamente porque se assinasse fora do stand de venda, dentro da construtora em si, né, ele não poderia mais. Então, é importante saber alguns detalhes contratuais. E por isso que a gente sempre pede para ler o contrato. E a terceira coisa, que parece que é a coisa mais idiota do mundo, mas no final, vira uma dor de cabeça para quem compra imóvel. Eu peço e leio com o cliente o quê? Eu leio a minuta do condomínio.
Por que eu leio a minuta do condomínio, Maurício? E é isso atinge lá na frente. Porque o cara vai lá, compra o imóvel, que tem o imóvel, vai para dentro do condomínio. Aí vem aquela assembleia de instalação, né, Gilmar? Ninguém leu a assembleia de instalação. Costumo dizer que nesse momento é a luta do Mike Tyson com um menino de 13 anos de idade. Por quê? Porque ninguém entende o que é uma instalação de assembleia. E aí, normalmente, aquela minuta de condomínio que foi construída lá atrás é aquela que vira a convenção de condomínio, que você só pode alterar com coro gigantesco. Então, você não consegue alterar a convenção depois, porque ela já foi aprovada. E eu tenho, só esse mês, eu tive 2 casos no escritório, onde a convenção de condomínio ela teve que ser anulada. Porque ela... Houve alteração de uma convenção com outra sem quórum. Entendeu? E isso causou um prejuízo imenso ao condomínio. E outra coisa, recentemente eu recebi um condomínio importante, grande aqui na Grande Vitória, um lançamento maravilhoso nem de uma construtora, mas eu acho que de uma investidora, um negócio imenso que foi lançado aqui na Grande Vitória. Hoje me ligou uma cliente me perguntando se eu poderia acompanhar no lançamento do seu agora. E ela tinha adquirido imóvel nesse empreendimento que está dando dor de cabeça. Eu falei, olha, eu preciso da convenção de condomínio. Por quê? Ela me perguntou. Eu te respondo, sabe por quê? A senhora comprou um imóvel onde? Em tal lugar. Eu falei, vou te contar como é que é lá. Lá não consegue nem saber quem é o gestor do empreendimento, do condomínio. Nossa, é isso mesmo que está acontecendo lá. Se eu soubesse, se eu tivesse lido a convenção de condomínio, eu não tinha comprado. Eu falei, tá vendo? Então as pessoas compram imóvel, muitas vezes, sem saber o resultado disso. Entendeu, Maurício? Entendeu, Gilmar? E aí é onde vem a dor de cabeça. Por quê? Porque aí a hora que a gente chega, por exemplo, vamos falar um pouco dessa questão dos vícios. Né? Por exemplo, nesse caso que está acontecendo lá, existem alguns vícios no condomínio. Eles não conseguem saber qual é o quórum, porque são duas torres. Uma torre foi entregue e outra não. Uma torre... E aí ninguém sabe o que vai fazer. E tem uma administradora. E o pessoal cutuca a administradora e não faz. Então são coisas, Maurício e Gilmar, que a gente tem que analisar com muito cuidado. A última coisa que eu vou pedir, porque aí para encerrar aqui, depois a gente fala mais uma coisa, se vocês quiserem, e aí a gente fala um pouco de vício, e eu acho que é importante às vezes falar, é que, para mim, existem a obra por conta de risco do incorporador, a obra por administração a preço de custo e uma modalidade que é uma incorporação, que normalmente é obra por conta de risco do incorporador, mas eu entendo que ela é especial, que é o programa Casa Verde e Amarela, antigo programa Minha Casa Minha Vida. Tá? E aí é uma outra modalidade de contratação, aonde, né, sem o imóvel ter sido entregue, já inicia a fase de financiamento. Então, a pessoa adquire imóvel ela adquire imóvel, na verdade, assina um contrato, esse contrato, a posteriori, é assinado no banco e quando ela começa a pagar o financiamento em fase de construção, o imóvel que nem está pronto já pertence ao banco. É outra modalidade, mas não deixa de ser um imóvel, uma construção por conta de risco do incorporador. Então, é importante a gente saber que existe uma modalidade muito especial de compra. A gente chama de venda compra por associação. Mas, se vocês quiserem passar por o Gilmar, fica à vontade, que aí a gente fala um pouco dessa questão envolvendo os riscos, né? E também as necessidades, as cautelas que têm que ser tomadas pelo adquirente na hora que o imóvel é entregue. Entendeu? Porque é muito comum deixar as coisas passarem. Existem prazos, existem atitudes que devem ser tomadas durante todo o período pós-entrega do empreendimento. Inclusive, rapidinho, Gilmar, desculpa atrapalhar, uma coisa muito comum acontecer, as pessoas não se avivaram para isso ainda e construtoras utilizam de forma correta essa defesa. As pessoas vão ir morar nos apartamentos, não contratam engenheiro ou não contratam arquiteto para fazer as alterações no apartamento. Maurício, você é engenheiro, você sabe os resultados que ocorrem caso você altere a estrutura de um imóvel. E compete ao síndico fazer a exigência. Eu já vi casos, um prédio que veio procurar, a síndica procurou chorando, porque tinha morador que queria matar ela lá dentro. Matar ela lá dentro.
Por quê? Porque ela começou a ir nas unidades e proibir fazer as alterações. Poxa, sem o laudo do engenheiro, a licença do governo. E tudo certinho, qual é a garantia que se tem do imóvel depois cair? Entendeu? Porque eu faço muito a meia-culpa, tá, Maurício? O Gilmar vai concordar comigo. Óbvio, muitos vícios construtivos são por parte, né, de repente, por alguma coisa que aconteceu em fase de construção. Eu costumo dizer que nem todos os vícios construtivos, ninguém consegue adivinhar o que vai acontecer depois de uma obra pronta. Tem coisas que acontecem de fatalidade, não tem jeito. Agora, tem, obviamente, alguns erros da construção, mas tem muita coisa que também o próprio morador faz e prejudica a obra. Tá? Então, é só deixar isso aí, Maurício, porque eu sei que também é uma bandeira que eu acho que tem que ser levantada pela engenharia, é forçar as alterações da construção do arquiteto, claro. Entendeu? Então, vamos continuar aí, mas a gente está conversando. Fica à vontade aí. Desculpa falar demais, mano. Tá, Alencar, só retomando a questão aí do programa Verde Amarelo, né? Esse último, inclusive, eu não sei nem exatamente como funciona, acredito que seja o mesmo padrão que se adotou lá no Minha Casa Minha Vida, né? Mas é importante aqueles que estão preocupados, estão pensando em aquisição nesse tipo de financiamento, ficarem atentos à questão do seguro, né? A Caixa, durante muitos anos, e eu viabilizei mais de 5 mil imóveis, acompanhei construção, liderei medições para diversas, eu cheguei a ter 40 construtoras, 40 incorporadoras como clientes, né, trabalhando nessa modalidade de financiamento Caixa, e vi perfeitamente, tenho certeza, que na época a Caixa vendia um seguro, né, atrelava o negócio a uma seguradora, alegando que aquele seguro garantiria a conclusão da obra, né? E aí o que se viu ao final, quando o mercado imobiliário, depois de 2014, teve lá seus percalços, né, com a Dilma, que esse seguro, na verdade, ele cobria apenas uma parcela muito pequena do empreendimento, né? E você tem ainda diversos empreendimentos inacabados exatamente por causa dessa condição, né, apresentada pela Caixa Econômica. E quando ela foi acionada, e eu acompanhei diversos empreendimentos que foram buscar a Caixa Econômica para uma solução, a afirmativa dela era sempre que aí ela era uma instituição imobiliária, uma instituição financeira, desculpa, e que não tinha nenhuma responsabilidade sobre a construção, né? Então, existem sempre esses percalços, e é exatamente objetivando resguardar ao consumidor dessas situações que nós fazemos esse alerta, né? Mas eu acho que para a gente poder... são diversos assuntos, né? São diversas possibilidades, mas seria interessante a gente falar um pouquinho realmente da possibilidade que o adquirente tem ao ter constatado que aquele imóvel que ele adquiriu, né? E muitas das vezes já, como você disse, não tomou a precaução de, no momento do habite, buscar um profissional para entender, para analisar e fazer o laudo de inspeção predial, né? E aí, depois de já habitado, começa a descobrir alguns vícios construtivos, que eu prefiro usar o que a norma fala, anomalias, né? E aí eu solicito a vocês, né, advogados, que normalmente são aqueles procurados para a busca de uma solução nesse sentido, qual a orientação que vocês dariam a um consumidor? Gilmar, vamos lá você. Bom, respondendo um pouco antes de entrar um pouco na resposta da sua pergunta, porque tudo nasce através do memorial de incorporação, e aí eu chego na resposta lá, até tinha citado a lei 13465, na realidade a lei do distrato é 13786, às vezes em certos horários a memória nos foge, né, Ricardo? Então, como o Maurício comentou,
obviamente que o memorial de incorporação registrado, aquilo que anteriormente a Lei 13.786 era apenas uma possibilidade, o incorporador poderia vender apenas com o protocolo do pedido do registro, hoje não mais, com base na 13.786, tem que fazer parte do quadro resumo lá, o número do memorial de incorporação registrado. O que é isso para quem não conhece, né, Maurício? É importante falar. É um arcabouço de documentos que são levados ao RGI, entre eles todas as certidões da construtora, da incorporadora, do dono do terreno, título de propriedade, plantas e, principalmente, o quadro de áreas. Né? Quadro de áreas, onde tem toda a descrição de todo o material que vai ser utilizado naquela obra, desde a bomba de recalque lá embaixo até aquilo que vai lá na caixa d'água do prédio, vamos chamar assim. Sim. Então, essa ANB, ela faz parte do memorial de incorporação, é uma exigência da 4.591, registra-se o memorial de incorporação e, a partir daí, pode-se fazer comercialização. E, com base nesse memorial, o comprador, aí separando também as questões, né, Alencar? Hoje, basicamente, nós vamos tratar aqui, na minha fala, eu vou tratar daquela relação de consumo não baseado no Minha Casa Minha Vida, porque é um tipo de empreendimento diferente, mas na relação de consumo direta, daquele comprador com o incorporador. Nós sabemos que naquela relação ele tem um prazo para reclamar o vício aparente, correto? Artigo 27 do CDC. Se surgiu um vício em 90 dias, ele reclama e o incorporador, o construtor, tem a obrigação de reparar. Ah, Gilmar, mas se apareceu o vício após os 90 dias? O CDC é claro, nesse sentido de que ele tem um prazo para reclamar de 90 dias. No vício oculto, vício aparente, 90 dias. Vício oculto a partir do surgimento, certo? E aí, ele tem, há uma divergência de legislação entre o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor com relação ao prazo, né, de garantia, porque o artigo 618 fala em 5 anos, né? E no Código de Defesa do Consumidor não fala. Então, o prazo prescricional é 10 anos. Então, qual é as atitudes que esse comprador precisa ter? Algumas situações que, quando ele vai receber o prédio, normalmente eu falo do comprador, mas isso serve para o síndico, nós estamos falando para síndicos, né? E a Alencar lembrou bem da primeira Assembleia de Instituição, que me parece muito mais uma festa, né? Todo mundo alegre. A primeira Assembleia que, normalmente, não há discussão, né, Alencar? Todo mundo está ali, feliz, recebendo a chave do imóvel, mas é a assembleia mais importante do condomínio. É aquela primeira, que é a assembleia de instalação. A partir dali, assume uma pessoa que, normalmente, é um outro fator que nós não recomendamos. Quem não tem experiência ou não tem conhecimento não deve ser síndico, porque a pessoa ali, né, às vezes, no calor, na emoção, né, querendo ajudar, né? Querendo ajudar, ele aceita um encargo que ele não tem a dimensão do tamanho da responsabilidade, que inclusive o patrimônio dele responde por isso, né? Exatamente. Então, a partir daquele momento, eu entendo que preventivamente é necessário se fazer uma vistoria técnica, para saber se o empreendimento ele não tem nenhuma anomalia, né, na linguagem técnica, já aparente, correto? Porque a oculta, como o próprio nome está dizendo, só o tempo vai mostrar, certo? Feita aquela vistoria, o síndico tem que se acautelar daquele laudo. E a partir dali, ele começa a ter outras responsabilidades, Maurício. Nós temos conversado muito na associação, é que o construtor, o incorporador, ele precisa fazer um dever de casa, mas também o síndico e o proprietário da unidade precisa fazer, como bem lembrou Alencar. Porque, por exemplo, se você compra um carro e você deixar de fazer a revisão dentro do prazo de garantia, você perde a garantia. Né? Então, nós temos recomendado, inclusive agora, uma informação que eu recebi ontem, eu já estou recomendando às construtoras
a inserir nas convenções os prazos de garantia e as atitudes, as providências que aquele síndico em exercício naquela época vai ter que fazer. Porque aí passa a ser só uma intervenção importante. Lembrando que em todo empreendimento cujo projeto arquitetônico foi aprovado a partir de 2013, de agosto de 2013, está sujeito à nova norma de desempenho NBR, a BNT 15575, e essa norma, sim, agora traz todos esses prazos já bem definidos. Então, independentemente de estar definido em convenção ou não, a norma é clara agora com relação a esses prazos, o que era até então uma lacuna, né, nas normas. Né? Desculpa a intervenção. Gilmar, você se incomoda de interromper? Claro, à vontade. Vamos lá, eu vou transferir a coisa rápida, porque o Gilmar é importante e é verdade. Só para a gente entender o seguinte, esse conselho que o Gilmar está dando, de colocar isso no contrato, é extremamente importante, por duas razões. Primeiro, porque o síndico, normalmente, ele não é uma pessoa que tem conhecimento técnico na matéria de construção civil, ou na incorporação, vícios construtivos, ou mínimo mesmo. Grande parte dos imóveis entregues é uma pessoa que vira síndico, ou ela é muito comum acontecer, funcionário de alguma empresa envolvendo administração de condomínio, ou até da própria construtora, ou se não é uma pessoa que não tem nada a ver. Às vezes o cara, sei lá, é contador, ou se não o cara é um morador. Normalmente assim, até aposentado, né? Aposentado que gosta. Aposentado, é muito comum acontecer. Então é importante colocar no contrato, eu acho interessante quando se coloca no contrato, exatamente pelo fato de quando você inclui no contrato, né, é importante, ou se não na própria convenção, Gilmar, não sei se seria interessante para algumas questões envolvendo a coletividade, o condomínio em si, para poder deixar claro que existe um prazo para poder ser seguido. Porque, só para esclarecer uma coisa que eu acho sempre interessante, esse prazo de 5 anos é um prazo de garantia, mas não termina o prazo prescricional. Então, existe uma garantia de 5 anos para a lei, mas o prazo prescricional, ele continua, e os vícios ocultos também continuam sendo sanáveis. Então, eu acho interessante o que o Gilmar está falando, exatamente pelo fato de que muitos síndicos desconhecem. Somente um detalhe, Gilmar, e eu sempre falo para todo mundo isso, e não me entendam mal quem está nos assistindo, eu sempre aconselho, antes de selecionar qual é a administradora, que os condôminos consigam levar uma administradora que não foi indicada. Não quero. Não, eu gosto que seja uma administradora que veio pelo condomínio, pelos condôminos, e não que veio pela construtora, por uma questão até de imparcialidade. É ético, não é ético? Não, evite-se essa dor de cabeça. Por quê? Normalmente, o síndico é uma pessoa que desconhece tudo, e a administradora é aquela que sabe as coisas que ocorrem. Então, esses prazos prescricionais, e são extremamente importantes, tem que vir, essa cautela não tem que vir do síndico. Eu acredito que as administradoras de condomínio deveriam acompanhar isso e ajudar o síndico, o dever delas como contratadas, auxiliar ao síndico todo e qualquer prazo que esteja vencendo e todos os direitos que os condôminos e o condomínio possuem referente a qualquer espécie de vício. Lembrando, uma coisa deixar muito claro, Maurício, eu já falei isso para o Maurício, falei para o Gilmar, tem excelentes construtoras no mercado, excelentes, com obras maravilhosas, que ocorrem seus problemas, mas que não deixam de ser excelentes construtoras. Toda e qualquer obra está sujeita ao vício. Não existe, nunca vi a obra perfeita, mas existem boas obras, bem entregues, com poucos vícios, e outras obras que não tomaram todas as cautelas necessárias. Então, uma coisa que eu sempre levanto essa bandeira lá no AB, e o Gilmar sabe disso, Maurício, não é criar um mercado para poder acusar a construtora como se todas as construtoras fossem más construtoras. Mas o vício construtivo é algo que não tem previsão, às vezes. Acontece. Desculpa, Gilmar, vamos lá. Só um esclarecimento, que aí de novo, a minha praia. Vamos lá. O laudo de inspeção predial, ou melhor, a construtora ciente de que ao final da obra ela vai ter elaborado um laudo de inspeção predial, ela vai ter que tomar um pouco mais de cuidado no atendimento às normas. É fundamental isso, né? E aí eu concordo com você. Ninguém é perfeito, podem haver erros,
né? A gente sabe que existem, mas também é fundamental que quem os cometeu assuma a responsabilidade de corrigi-los, né? Nós temos casos, né, em comum aí, que estão tramitando, onde você vê perfeitamente que tudo que faz, tudo que acontece é no sentido de, não é responsabilidade minha. Ora, se cometeu o erro, no meu entender, no mínimo, deve assumir esse erro, né? Que seja pactuado com o condomínio, uma transação onde haja um acordo de parte de um, parte de outro, ok, mas muitas das vezes esses erros são erros graves que podem levar a comprometimentos estruturais e que precisam efetivamente ser tratados, correto, Alencar? Pois é, eu estava, assim, voltando àquela questão da recomendação, a convenção, Maurício, apesar dessas notas e essas normas da NBR elas serem recomendatórias, o que o mercado tem feito? A minha recomendação é no sentido de que hoje não se consegue mais conceber um produto onde você não seja seja muito claro para que esse consumidor ele saiba quais são os direitos dele e quais são as obrigações. Porque é normal, muitas vezes, o consumidor querer só exercer os direitos e ele não cumpre com algumas obrigações. Então, a nossa recomendação óbvio, entregou uma obra, e o Alencar lembrou muito bem, a gente não recomenda que a administradora do condomínio seja indicada pela construtora, pode até ser, e na maioria das vezes, Alencar, de cada 10, 9 são substituídas a partir do segundo ou terceiro mês. Então, mas naquele momento ali, onde não se tem nenhuma previsão, as pessoas não se preparam, se não tem nenhuma, siga com aquela, depois verifica a possibilidade de uma outra e contrate outra, não é problema. A questão maior é o seguinte, a maioria das construtoras, elas têm critérios, a Alencar levou bem, falando sobre a qualidade, muitas empresas boas, e elas têm um manual, elas entregam para o condomínio e para o condômino, assim como entrega jogo de plantas, e nesse manual tem todas as datas e todos os prazos de garantia. Obviamente que expirando o prazo, ou chegando aquele prazo, o condomínio, na pessoa do síndico, porque aí você tem normas que são para o condomínio e normas de manutenção que são para as unidades, então cabe a cada condomínio fazer na sua unidade e cabe ao síndico zelar pelo bem comum, que são as áreas de uso comum, as fachadas e tudo mais, e muitas vezes ele não se atenta para isso. Normalmente os mandatos de síndico são de 1 ano, no máximo 2 anos, e trocam muito, e um prédio, o Maurício sabe melhor do que eu, ele começa a apresentar alguma anomalia, normalmente a partir do 4º, 5º ano, né? Então, seria, ainda utilizando o mesmo exemplo de um veículo, se você deixar um carro sem manutenção 2 anos, ele vai começar a apresentar problema. Não estou falando de vício oculto, estou falando de falta de manutenção, correto? Exatamente. Então, o que a gente tem recomendado? Que seja inserido nas convenções essa própria NBR 15.845, você falou? 15575. 15575. São tantas, né? Norma de desempenho. Essa norma de desempenho, ela seja inserida na convenção para que fique mais claro para o síndico os prazos que ele precisa cumprir. Não obstante, qual é a nossa segunda recomendação? As construtoras hoje estão elaborando esses manuais de proprietário com uma riqueza de detalhes muito grande. Plano de manutenção predial. E aí, quando ela faz essa entrega, ela também monitora esses prazos. A nossa recomendação é que ela monitore informando ao síndico. Olha, síndico, manda um e-mail para ele, ou manda uma correspondência. Cada 6 meses você precisa fazer a manutenção disso, 1 ano daquilo, e vá fazendo esse acompanhamento pelo bem do condomínio, obviamente pela sustentabilidade da obra. Então, tomar essas cautelas, obviamente que, como o Alencar bem lembrou, não tem obra perfeita, né? Obra e ser humano, eles são iguais, eles são imperfeitos, pode acontecer problemas, e nós sabemos que... Porque são construídos por mão de obra.
do homem, e eu vou dar os três elementos que são causadores dos problemas. Chama-se projeto, material e execução. No caso do projeto, é a falta de um planejamento, né? A falta de projeto e planejamento. Né? Isso. Se você tem um projeto bem feito, mas se o material é de péssima qualidade, a tendência é surgir um problema. Se você tem um projeto bem feito, uma mão de obra boa, mas a execução, aquele que faz, o material é bom e a execução lá na ponta é ruim, vai surgir um problema. Então, esses três elementos precisam ser muito bem fiscalizados pela construtora, né? Então, quando se faz isso, o produto que é entregue ao consumidor, ele é um produto, a tendência dele é que seja um produto, e a maioria das nossas construções são produtos de boa qualidade. Então, o construtor tem feito o dever de casa dele, tem procurado corrigir alguma questão que possa acontecer, mas também cabe ao síndico e ao proprietário fazer da sua unidade, fazer a sua manutenção, fazer no condomínio, para que essa garantia que ele tem, que não é eterna, nós sabemos que não é, por mais que o prazo prescricional seja grande, né, alencar 10 anos, mas, inclusive, isso há de ser regulamentado através de lei que tramita. Então, assim, tomar essas cautelas, se surgir, por exemplo, um vício, aí Maurício citou alguns, a gente conhece outros, normalmente, independente de quem tenha que assumir ou não a culpa, ou a quem é jogada essa culpa, o incorporador sério, ele vai lá e corrige o problema, né? Ele corrige, ele muitas vezes, ele faz do limão a limonada, eu sempre faço isso, ele pega uma crise e, às vezes, ele tem uma atitude ali que ele supera todas as expectativas, e isso acaba virando depois para ele um marketing até positivo, porque ele, né, é um cara que sério, foi lá que refez. Mas, assim, nós não podemos colocar todos no mesmo balaio. E aí, eu fiz questão até de separar as construções do Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela hoje. A diferencial hoje, Maurício, é só as faixas, né? Aumentou um pouco a faixa para 1,5 e foi até 7 mil. E Alencar lembrou bem, é um tipo de incorporação híbrida, né? Então, nós temos uma figura de um banco no meio, que é o repassador do financiamento. Nós temos uma escritura, que é o contrato com força de escritura pública celebrada no início, mas nós só temos o terreno e temos um empreendimento para entrega futura. Até discutia isso do ponto de vista tributário, né? Então, esse empreendimento, que normalmente a lei do Minha Casa Minha Vida é uma lei social, ela tem muitos subsídios, e é o único empreendimento que você começa do preço de venda para baixo, né? Não é custo mais terreno, mais lucro, que é igual ao preço de venda, não, é o inverso, é preço de venda, menos custo, menos lucro, menos terreno. Então, o preço já é determinado. Balizado. Então, com base nesse preço balizado, muitas vezes busca-se subterfúgio para poder diminuir o custo da obra. E aí, infelizmente, acaba que algumas obras apresentam alguns problemas. Mas isso quando se traz para a responsabilidade, e aí eu concordo com os colegas, o banco que faz a gestão do repasse do recurso, ele tem um poder de fiscalização, porque a Caixa Econômica Federal, ela tem lá o seu departamento... Ela exerce essa função. Ela exerce, através do departamento de engenharia, com seus engenheiros ou próprios ou contratados para fazer a inspeção, a medição, e aí ela, obviamente, não estaria executando a obra, mas ela tem, né, uma capacidade de gestão do empreendimento, e ela pode, sim, inclusive tem tomado medidas para poder proibir essas empresas que causam problemas, né, de voltar a construir utilizando esse programa. Mas o vício, ele não pode ser um mito, ele também não é um monstro, né? Sim, claro. Ele pode surgir, o vício aparente, como a gente sabe que muitas vezes a pessoa faz
e depois de 3 meses, deu uma trinquinha, a pessoa fica preocupada, a gente sabe que é assentamento de laje, né, de estrutura, o Maurício conhece bem isso. Agora, tem aquele vício oculto, que muitas vezes ele ocorre por um daqueles elementos que a gente citou aqui, e o mais importante é que, ao detectar o vício, e esse vício trouxe problemas, ou ele trouxe prejuízos, o incorporador faça logo, né, tome as medidas necessárias para poder ressarcir e consertar. Né? Você citou o caso do Enseada, do edifício da Enseada aqui, que, para mim, foi assim, a maior demonstração de seriedade do incorporador. Foi aquele empreendimento, entendeu? Com essas palavras, eu passo aí de volta para discutir um pouco mais. Resumindo, Gilmar, até para me honrar um compromisso que eu tive com o Alencar, ele tem outro compromisso agora, né? Eu acabei estendendo um pouquinho mais. Mas se você me permitir, somente para concluir 3 coisas. Tá? Pois não. Depois você vai pagar para mim e para o Gilmar uma comissão. Tá? Você e os engenheiros que são peritos, e o Gilmar vai concordar comigo, a importância da engenharia, da entrega da obra e durante toda a vida do condomínio. Entregou-se a obra? Laudo de inspeção. Vai mudar, vai fazer a alteração da unidade residencial, ART de engenheiro ou arquiteto. Vai acompanhar a manutenção do condomínio, é importante também ter a presença do profissional. Sim. E, quando necessário, refazer uma inspeção no prédio para verificar se existe alguma avalia na estrutura. Sim. Então, durante toda essa fase, é extremamente... Isso eu falo com de uma vá a concordar com a se faz no dia a dia do condomínio. Seja para demonstrar algum vício por construtor, qualquer coisa que seja, ou até para apontar para o síndico os defeitos que ocorrem. Outro dia mesmo, o síndico me chamou e falou: Alencar, eu contratei um engenheiro, e o engenheiro, a primeira coisa que o engenheiro viu foi o quê? Foi feita a instalação da cobertura da garagem e estava começando a fazer a oxidação. Resumindo, tá? Vai reformar a garagem do meu prédio. Culpa da construtora? Não, está oxidando. Precisa de manutenção. Isso é manutenção. E aí, o que normalmente temos que mudar essa política? Está oxidando, chama o engenheiro, vamos processar a construtora. Não, gente, oxida, natural. Acontece, como acontece em qualquer outro lugar do mundo. Então, é importante a contratação do profissional da engenharia, seja para demonstrar vício de construção, seja para demonstrar necessidade de manutenção, seja para tomar as cautelas necessárias no dia a dia do prédio. Então, desfocar, a ideia é desfocar uma cultura que está sendo criada para poder, que obviamente não pode ser perdida, para poder responsabilizar a construção civil, mas criar-se uma cultura também para analisar os riscos, ou se não a necessidade de manutenção. Então, eu acho que a engenharia tem muito a ganhar com isso, se ela começar a ampliar esse leque de serviços que ela pode ampliar, seja culpa de construtora, seja culpa de quem quer que seja. O importante é que o engenheiro tem que estar presente no dia a dia do condomínio. Ok, senhor? Desculpa aí se eu falei demais. Eu agradeço imensamente você ter levantado a bola, porque o objetivo do programa é exatamente esse, demonstrar a necessidade do laudo de inspeção predial. E um laudo de inspeção predial bem elaborado por um profissional qualificado e experiente, ele vai exatamente distinguir as duas tipos de patologia, isto é, anomalia e falha, como nós já falamos. A gente está cansado de ver laudos de inspeção predial, que na verdade não são laudos, são relatórios fotográficos que apenas fotografam a cada patologia, e aí vai-se para a justiça com aquilo como se todas as patologias de uma edificação fossem erros construtivos. Obviamente, é ação perdida, não tem o menor sentido isso, né? Então, o laudo de inspeção predial elaborado da forma correta, ele precisa separar
claramente o que é uma anomalia, de o que é uma falha, e principalmente recomendar as providências técnicas. Não adianta você levar para o síndico ou o responsável pelo imóvel um volume imenso, que na grande maioria das vezes acontece, né, de inúmeras patologias, e não orientá-lo tecnicamente de como ele deve executar, tá certo? Bom, mas findando o meu compromisso aqui com o Alencar, né, ele tem outros compromissos, a gente agradece imensamente, mas eu só gostaria, Gilmar e Alencar, de ressalvar de tudo isso que nós falamos aqui, o fundamental, no meu entender, é a transparência. Havendo transparência de ambas as partes, né, contrato bem elaborado, convenção bem elaborada, toda essa amarração que existe entre consumidor e construtora, tudo isso muito bem claro, obrigações de manutenção, fica muito fácil você evitar danos maiores, evitar diversas ações que normalmente acontecem exatamente porque não existe essa transparência, né? E aí, permitir a vocês para fazerem as suas considerações finais, né? E agradecer às pessoas que estão nos ouvindo. Gilmar, vai lá, doutor. Bom, eu agradeço aí, Maurício, a oportunidade, Alencar. É sempre bom a gente estar presente nos debates. E a posição é exatamente essa, Maurício. A prevenção, o cumprimento das obrigações recíprocas. O comprador tem as suas obrigações, o vendedor tem, a construtora tem as obrigações dela, mas o condomínio também tem, o síndico precisa estar atento. E eu entendo que a elaboração dos laudos, elas são medidas necessárias, mas elas, como você bem disse, elas têm que vir acompanhadas de recomendação e, o mais importante, as recomendações têm que ser colocadas em prática, né? Porque senão gera um custo desnecessário para o condomínio, né? E não tem efetividade. E aí o síndico ele vai acabar respondendo por contratar uma despesa e depois não utilizar aquele laudo, ou não utilizar aquele documento da forma como ele deveria ter utilizado. Ele responde por omissão, e nós falamos, né, Alencar, sobre a responsabilidade do síndico na última assembleia, na última reunião da nossa comissão. Então, é importante que os laudos eles sejam assim, um documento de prevenção e seja um documento também de correção. Não pode ser um documento elaborado apenas e até... Para cumprir a legislação e a lei. Para cumprir a legislação. Eu até divirjo das leis que impõem prazo, porque eu entendo que um prédio, 5 anos para um prédio, ele é um bebê, né? 10 anos, nos Estados Unidos, exige-se um laudo a partir de 50 anos, eu acho também muito, mas daí exigir laudo com 5 anos, com 10 anos, eu acho que precisa trabalhar melhor a legislação. Tá bom? Eu agradeço desde já o espaço e aí eu transfiro ao meu amigo Alencar para as considerações finais e desejando boa noite a todos que nos assistem. Opa, Gilmar, tudo bem? Eu sou disposto com essa data de laudo aí para bater. Eu acho que o laudo tinha que ser obrigado até o 4º ano, porque se a lei, infelizmente, a lei fala em 5 anos de garantia, eu acho que tem que ser feito o laudo antes dessa garantia findar. Mas, independente disso, vou manter a postura que eu havia tomado antes. E eu acho interessante, não é possível você prever alguns tipos de vício, e é importante que todas as construtoras elas sigam todas as normas necessárias para evitar qualquer espécie de problema. Senhor, eu gostaria de agradecer a oportunidade, não somente por me fazer esse convite, como também trazer um dos advogados e um dos profissionais que eu mais respeito aqui em nosso estado, que é o Gilmar Custódio, um amigo meu, é um homem íntegro e é um dos profissionais que mais representa a advocacia do setor. Tá? A gente que é advogado, a gente vê muitas vezes coisas, a gente briga, a gente quer sempre a verdade dos fatos, né? E quer sempre esclarecer algumas coisas, e a gente sempre vê que existe uma balança entre esses relacionamentos aí,
entre construtores e adquirentes. E que uma hora a gente consiga pacificar isso da melhor forma possível. Só para encerrar uma última coisa, Maurício, é muito importante agradecer também, em nome do meu escritório, você trouxe da outra vez o meu sócio, o Vitor, né? E eu não pude participar desse evento na outra oportunidade, mas agradecer também em nome da Ferrugem Advogados, nosso escritório, pela oportunidade que nos foi dada de esclarecer e trazer à baila a todos que estão nos assistindo algumas questões envolvendo os direitos aí de pessoas que moram em condomínios, tá ok? Uma boa noite a você, uma boa noite ao meu irmão Gilmar, boa noite a todos que estão nos assistindo aqui, fiquem com Deus. Daqui a pouco haverá o jogo do Flamengo, hein, gente? Não vai assistir não, espera dar sábado para todo mundo ver o jogo do Atlético Mineiro, tá, Maurício? Grande abraço. Você só esqueceu de brincar no ar com a gravata do Gilmar, né? Mas... Não, Gilmar, rapidinho, Gilmar está com a gravata da campanha do OAB 2021, né? Ele está apoiando aí a presidência aí do nosso querido presidente José Carlos Disque Filho, e ele está conosco na campanha, mas ele vai começar, não podemos falar agora, mas ele vai começar também uma outra campanha, a qual eu torço muito pelo sucesso dele. Obrigado, Maurício. De novo, eu agradeço imensamente a oportunidade. Gilmar e Alencar são dois profissionais qualificadíssimos que, sem dúvida, nos dão a grande honra de estar debatendo, né? O objetivo, eu acredito, é exatamente esse, em que pese o advogado não ficaria com a ação, mas eu sempre preconizo para os meus clientes que a melhor condição, seja ele incorporador ou seja ele condomínio, a melhor solução de todas é um acordo que seja mais ou menos para as partes, mas o acordo é sempre melhor do que uma boa briga, né? Então, a gente trabalha no sentido de buscar exatamente orientação técnica, né, que vai dar a condição de uma boa engenharia, né? Infelizmente, a gente já discutiu isso em outros programas e tenta buscar apoio dos conselhos e das entidades envolvidas, o CAL, o CREA e demais, a própria academia, no sentido de que nós estamos perdendo muita qualidade da engenharia no Espírito Santo nos últimos anos. E nós precisamos resgatar isso no sentido de evitar danos, proteger a vida, né? Porque, no final das contas, o que a gente faz é exatamente proteger a vida, né? Por isso, de novo, agradeço mais uma vez ao Sérgio Craveiro, o nosso mentor aí, parceiro do Síndico Online, né? Acredito que ele esteja satisfeito com tudo que a gente orientou aos síndicos que nos ouvem, né? Eu acho que esse é o caminho da gente seguir. E para todos uma boa noite e esperamos vocês no próximo quarta-feira, às 20 horas, num novo programa. Um grande abraço. Um abraço. Valeu, Guilherme. Tchau. Tchau.